Irmãos amados, vamos abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. A mensagem desta manhã, ela tem como título a humildade pessoal e a unidade da igreja. A humildade pessoal e a unidade da igreja. Vamos fazer a leitura. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por este momento aqui em que temos o privilégio de poder, ó Deus, comunicar a tua mensagem à nossa igreja. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha produzir em nós, ó Deus amado, um despertamento ainda maior, ó Deus, sobre essa temática tão importante que o apóstolo Paulo aborda nesta epístola. Ó Deus, obrigado por tudo. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos. E te pedimos por meio daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, o título da nossa mensagem é a humildade pessoal e a unidade da igreja. Eu começaria dizendo aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele tem na igreja de Filipos a sua igreja, que é a igreja modelo, que é a igreja na qual ele tem um profundo carinho, que ele chama de minha coroa, não é? Então é assim que o apóstolo Paulo olha para a igreja de Filipos. Mas eu queria alertar aos irmãos nesta manhã, que apesar da igreja de Filipos ser uma boa igreja, de ser uma igreja que animava o apóstolo Paulo, que colaborava financeiramente com ele, uma igreja com viés missionário, mas apesar de tudo isso, uma igreja que trazia alegria ao coração do apóstolo, esta igreja tinha também alguns problemas, como também toda igreja, por melhor que ela seja, toda igreja tem os seus próprios problemas. E existem pessoas que às vezes pensam assim: pelo fato de eu identificar alguns problemas na minha igreja, algumas deficiências na minha igreja, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de igreja, porque tem igrejas que estão muito melhores do que a minha, tem igrejas muito mais bem acertadas do que a minha, com toda estrutura funcionando perfeitamente. Mas eu digo a você, nesta manhã, é só você passar um pouquinho mais de tempo no meio desta nova igreja, desta outra igreja, que você vai identificar que ela também possui problemas, dificuldades. E muitas pessoas, quando fazem esta análise, elas chegam à conclusão que a pior coisa que poderiam ter feito era justamente sair da igreja onde estavam, porque depois de algum tempo a decepção é tão grande que a pessoa pensa às vezes em voltar, mas ela não tem coragem, ela não tem força para fazer isso, porque às vezes saiu achando que o lugar onde estava não era bom e que o outro era melhor, e de repente se dá conta. De repente o Espírito Santo mostra com muita clareza que ela estava no lugar certo, onde Deus a havia colocado,
uma igreja bíblica para crescer e para se aprofundar e dar a sua contribuição àquela comunidade. Meus irmãos, a primeira lição que esse texto nos traz é que não há igreja perfeita. Todas as igrejas têm os seus problemas. E nesta manhã nós iremos verificar alguns problemas que haviam nesta igreja, mas também a solução apresentada pelo apóstolo Paulo para que tudo fosse ali solucionado, para que aquela igreja pudesse se desenvolver de maneira eficaz. Embora fosse uma boa igreja, ela precisava de orientação. E aí eu digo a você, eu não sei se você já se deu conta disso, mas o apóstolo Paulo, ele trata de um assunto corriqueiramente em suas epístolas. Paulo sempre aborda a temática dos relacionamentos. Para Paulo isso era vital para a saúde de uma igreja. E como Paulo começa a escrever nesse texto inspirado por Deus, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. É o versículo 1. O apóstolo Paulo, aparentemente, se você fizer uma leitura, você pode imaginar que, já que existe um "se" aqui, Paulo está dizendo como se tivesse uma condicional, como se isso pudesse acontecer, mas não é isso. Paulo está dizendo apenas trabalhando uma argumentação, apenas um pensamento retórico, para dizer assim: olha, todas estas coisas estão acontecendo, tudo isso vocês já vivenciaram em Cristo Jesus. Talvez a melhor tradução talvez fosse: visto que, e não se há, pois, alguma exortação, né? Porque na nossa percepção, na língua portuguesa, a gente pode achar que Paulo está dizendo: olha, se está acontecendo, se isso ocorreu, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que já aconteceu, que já ocorreu, que existe algumas coisas que Deus realizou na vida dos irmãos de Filipos e também na nossa vida hoje, e essas coisas são tão importantes para fazer com que a igreja vá bem, para fazer com que a família vá bem, para fazer com que as nossas relações elas possam ser saudáveis. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, olhando para o verso 1, é que o texto nos fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Claro que existe exortação em Cristo. Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. A primeira ideia que Paulo passa aqui para nós é que o que Cristo fez na minha vida e na sua vida já é o suficiente para nos exortar, para nos despertar para uma vida completamente diferente. E aí ele diz mais, ele diz assim: consolação de amor. A expressão consolação, nesse texto, ela tem um significado de chamar para perto. Quando você se coloca ao lado de alguém que está sofrendo. É o que Cristo fez, por exemplo, quando nós estávamos completamente perdidos, em pecados. Cristo se aproximou de nós, se pôs ao nosso lado. Quando nós também sofremos uma enfermidade, um problema, Ele também não se ausenta e Ele está do nosso lado. É uma consolação, é um encorajamento, é uma certeza que vem a nós de que nós não estamos de maneira alguma sozinhos, nós estamos acompanhados por Ele. Há encorajamento, há esperança para mim e para você também. E aí o texto nos diz que essa consolação não é qualquer consolação, é uma consolação de amor. Todos nós sabemos o quanto Jesus Cristo nos amou de maneira prática. E é como se Paulo dissesse: olha só o que Cristo fez, olha como Ele amou vocês, como vocês não devem viver
uma vida de desamor, mas sim uma vida de amor e de compreensão, porque Cristo nos amou, e se Ele nos amou, Ele é o grande referencial para nós de comportamento cristão. Era muito comum naquele período os oradores encontrarem exemplos para poder estimular as pessoas numa certa caminhada, num certo estilo de vida. E no texto de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele apresenta em primeiro lugar Jesus como exemplo, lá no capítulo 1. Depois ele apresenta ele mesmo como exemplo, como modelo. Depois ele vai apresentar Timóteo como modelo. E por fim, ele apresenta também Epafrodito como modelo a ser seguido. Mas ele fala que há consolação de amor em Jesus Cristo. Se alguma comunhão do Espírito. Quando você pensa na palavra comunhão, qual é a palavra que vem à sua mente? Quando a gente pensa na língua do Novo Testamento, qual é a palavra? Quem lembra? Alguém falou. Koinonia. Então, ele está dizendo para nós que existe parceria, a atuação que há na Trindade, também deve ser uma ação trabalhada de parceria entre nós dentro da própria igreja. E ele diz mais, ele diz que essa comunhão, ela é uma comunhão promovida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós koinonia, comunhão. O que ele está dizendo para a igreja de Filipos e para nós hoje, é que se uma igreja pensa que ela sozinha pode produzir a unidade, ela está completamente enganada. A unidade, ela é promovida por Deus, pelo Espírito Santo. O que nós precisamos fazer e devemos fazer é preservar a unidade que já foi gerada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. A igreja, ela não é capaz de gerar unidade, mas a igreja tem a responsabilidade de preservar a unidade. E aí, o texto nos diz assim: se há entranhados afetos e misericórdias. O que ele está dizendo para mim e para você aqui? Ele está dizendo que os afetos, que os entranhados afetos, ou seja, esse sentimento que deve existir em nós, ele não é produzido apenas de maneira externa, ele provém das nossas entranhas, das nossas vísceras. É isso que ele está dizendo. Na época do Novo Testamento, a sede dos sentimentos, da emoção, era justamente as entranhas, as vísceras. Portanto, ele está dizendo para nós, olha, entranhados, afetos e misericórdias. E aí você fica pensando, afeto é tão falado em nossos dias, né? Alguém é afetuoso, eu precisava de mais afeto, de receber mais afeto. E o que Paulo está querendo nos dizer com isso? Paulo está querendo dizer que quando nós somos afetuosos, que quando há afeto gerado por Deus em nós, uma coisa acontece inevitavelmente na nossa vida. O que é? Nós temos sensibilidade para com as necessidades do outro. Quando alguém ao nosso lado está vivendo um momento difícil, um momento complicado, um momento onde a pessoa não vê muita solução, não vê saída, nós como irmãos em Cristo, nós temos o quê? Afeto. Nós nos preocupamos com aquilo que aflige a pessoa, o nosso irmão, aquele a quem a gente ama. Mas só que esse afeto aqui, ele não vem apenas com a expressão afeto, mas o texto nos diz que afetos e misericórdias. O que Paulo está dizendo para a gente? Paulo está dizendo que o que Deus produziu em nós e o que Ele teve por nós foi um sentimento de verdadeira compaixão, de verdadeira piedade para conosco. Ele sentiu a nossa aflição e nós precisamos, de igual maneira, também sentir a aflição e a dor do outro. E uma coisa importante de falar para vocês nesta manhã:
Só que quando nós sentimos a aflição do outro e socorremos o outro, nós não podemos apenas socorrer de maneira fria. Ou seja, eu fiz aquilo que o outro precisava e ponto final. Mas nós precisamos fazer isso sentindo verdadeiramente a aflição do outro. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu vou mandar uma ajuda para aquela comunidade tal, eu vou ajudar o projeto tal, mas eu não quero nem ir lá, eu não quero chegar perto, eu não quero ver aquela situação, eu não quero ver aquela pobreza, eu não quero ver aquele sofrimento, mas uma coisa eu vou fazer, eu já vou fazer o bastante, eu vou enviar a minha oferta, a minha doação. Só que Deus quer mais, Deus exige mais de nós. Deus quer que o nosso coração ele esteja profundamente comprometido com a luta, com a dor, com o sofrimento daquele ente, daquela pessoa ou daquele grupo que está sofrendo ou que esteja passando por alguma dificuldade. E aí, depois de Paulo falar que há tanta coisa boa que Cristo gerou, que Deus gerou, que nos vincula, que nos une, que nos aproxima, que nos fortifica, Paulo agora vai dizer algo muito interessante aqui no versículo de número 2. Paulo vai dizer, olha, é como se ele dissesse: eu estou feliz com vocês, vocês são minha coroa, eu estou alegre porque vocês existem, vocês me trazem satisfação, mas a minha alegria com vocês pode ser ainda maior. Ou seja, parece que Paulo fala assim, tá bom, mas pode ser melhor. Vocês já caminharam bem, mas vocês podem gerar frutos ainda mais amadurecidos, melhores frutos. O versículo 2, o apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria. A minha alegria ainda não é total em relação a vocês. Ainda existem coisas por acontecer. Ainda existem situações que precisam melhorar na relação da comunidade de vocês, da igreja de vocês. E quando isso acontecer, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão completar a minha alegria. Eu já estou alegre, apesar de estar preso, apesar de estar limitado em minha liberdade, mas eu já estou alegre. Mas quando eu perceber que vocês chegaram a essa qualidade de vida, eu vou sentir uma alegria ainda mais efusiva, eu vou estar ainda mais feliz, ainda mais contente com tudo aquilo que vocês estão vivenciando na comunidade. E aí Paulo diz para nós, o que produziria nele a alegria maior, a complementação dessa alegria em relação à igreja de Filipos. Veja comigo, ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Quando a gente pensa dessa forma, que penseis a mesma coisa, você pode imaginar que todos nós devêssemos ser uniformes, todos iguais, que em nada nós não pudéssemos pensar de maneira diferente. Tudo eu teria que pensar exatamente como o outro, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles deveriam pensar a mesma coisa naquilo que é fundamental à fé, naquilo que é essencial à fé. Mas existem pontos na nossa espiritualidade que nós podemos divergir e pensar de maneira diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes, tivemos criações diferentes, nós temos percepções diferentes, temos gostos diferentes. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, vocês precisam pensar no essencial, no fundamental da mesma forma. Como dizia o grande teólogo John Stott, reproduzindo uma palavra que era comum entre os reformadores, ele diz assim: tem questões que nós podemos pensar de maneira diferente porque elas são, como ele diz, adiáfora. Elas são questões de menor importância.
não são questões essenciais à fé, e nós podemos divergir uns dos outros sem nenhum problema. Por quê? Porque a igreja é uma unidade que funciona dentro de uma diversidade. A unidade é importante, mas não é necessário que haja uma única forma, um único jeito, uma única maneira de ver as coisas que não são essenciais. Mas Paulo diz, seria muito importante que vocês pensassem da mesma forma, que vocês tivessem uma compreensão teológica igual, que vocês percebessem o centro da fé e vocês compreendessem o quanto ele é importante para a edificação de uma igreja, de uma comunidade. E aí Paulo diz ainda para nós uma outra coisa importante. Ele fala, tenhais o mesmo amor. A ideia de o mesmo amor, ter o mesmo amor, é a ideia de dois corações batendo como se fossem um só. Dois corações batendo como se fossem um só, numa sincronia, numa unidade. É isso que ele está dizendo aqui. Deve haver sinergia, deve haver cooperação dentro da comunidade e dentro da igreja. E Paulo prossegue dizendo, reforçando essa ideia de unidade. Paulo diz, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aqui Paulo está dizendo uma coisa importante que já denuncia um dos problemas que aconteciam naquela igreja. Quando Paulo diz, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo que naquela igreja havia sentimentos diferentes. Ele está dizendo que havia rivalidades naquela igreja. Uma igreja boa, uma igreja que alegrava o coração do apóstolo Paulo, mas uma igreja que tinha problemas, e dentre os problemas era justamente a rivalidade. Nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, o nosso próprio querer, aquilo que mais nos agrada, mais nos apetece, mas dentro de uma igreja não pode haver lugar para rivalidade, é que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não devemos buscar o nosso próprio interesse ou a nossa própria glória. A gente deve buscar, acima de qualquer coisa, a glória de Cristo, a vontade de Cristo e não a nossa própria vontade. Se você olhar para dentro das nossas casas, você vai verificar que quando os lares não caminham bem, é porque dentro do lar existe rivalidade. Não existe compreensão, não existe um só pensamento, não existe um só coração. A casa está dividida, as relações não estão ajustadas e os problemas crescem, os problemas se avolumam, e é disso que o apóstolo Paulo está falando, coisas muito práticas e que também aconteciam na igreja. E para tudo isso que Paulo está dizendo, existia um remédio. E esse remédio era justamente a humildade. E eu não sei se você sabe disso, mas humildade no mundo antigo, tanto na Grécia como em Roma, humildade não era virtude. Humildade passava a ideia de alguém muito fraco, alguém muito servil, alguém que era capacho, alguém que era pisado. Então, para eles, a ideia de alguém que era servil, alguém que era humilde, era algo indesejável e mal visto naquela cultura. Mas só que o apóstolo Paulo, ele pega essa palavra, se apropria dessa palavra, o cristianismo se apropria desse termo e vê humildade como uma virtude. E é interessante que uma das palavras que eu peguei de um certo autor dizia o seguinte: humildade é aquela virtude que quando você percebe que a tem, já a perdeu. Repito, humildade é aquela virtude que quando você percebe que a tem, já a perdeu. Ou seja, quando você se dá conta, você fala assim, não, eu acho que eu sou humilde, eu acho que agora eu sou humilde. Na verdade,
Quando você chega a essa conclusão é porque você, na verdade, não é humilde. É como aquela história que eu costumo contar, vocês devem ter ouvido, de um pastor que estava procurando um palestrante que falasse sobre o tema da humildade. Porque os palestrantes são assim, os pregadores são assim, nos procuram às vezes com os temas mais inusitados para a gente falar. E você tem que fazer um esforço, estudar, se preparar para abordar aquele tema. E sabe o que aconteceu? O pastor chegou para o amigo e perguntou assim, e falou assim: eu estou procurando alguém para pregar sobre humildade na igreja. E o amigo virou-se para ele, não sei se brincando ou falando sério, virou-se para ele e falou assim: você já encontrou a pessoa. Não existe ninguém que fale tão bem sobre humildade como eu. Eu sou a pessoa com maior propriedade para abordar essa temática. Eu acho que se aplica justamente aqui. Humildade é aquela virtude que, quando você percebe que a tem, já a perdeu. E aí, meus irmãos, o texto nos diz ainda, veja comigo, o texto nos fala da seguinte maneira: nada façais por partidarismo. Um outro problema, dentre os problemas que haviam na igreja, o problema que existia ali era o partidarismo. Havia problema interno e havia problema externo. O problema interno era o partidarismo, ou seja, pessoas pensavam de uma maneira e estavam de um lado, pessoas pensavam de outra maneira e estavam do outro lado. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, nós vemos que haviam duas irmãs que eram operosas outrora, que se davam bem, trabalhavam em conjunto, mas que agora elas estavam divergindo profundamente. Quem eram essas irmãs? Evódia e Sintique. E aí vem a questão, irmãos. Partidarismo. Aquilo que era promovido por Evódia, quem era de Sintique não iria. Aquilo que Evódia promovia, a festa, o encontro, a atividade na igreja, as pessoas que eram ligadas à outra não iriam. E aquilo que Sintique promovia, da mesma maneira, o grupo de Evódia não participava. O grupo de Evódia não apoiava, não estava junto. E isso Paulo diz que é uma prova notória e cabal que havia entre eles o quê? Partidarismo. Irmãos, quando existe partidarismo entre pessoas, entre cristãos, é uma prova da nossa postura de autocentrada, de nos acharmos superiores às demais pessoas, de nos acharmos como pessoas que já chegaram lá. E Paulo diz que esse era um problema que havia naquela igreja. Então havia na igreja problemas internos, o partidarismo. Mas também havia uma outra coisa, havia problemas externos. E qual era o problema externo que havia naquela comunidade? Os falsos profetas estavam tentando adentrar a igreja e trazendo uma ideia de que para alguém ser cristão, primeiramente teria que ser judeu. E isso colocava em xeque uma doutrina muito séria para o cristianismo, que é a suficiência de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é suficiente para a salvação de cada um de nós. Não precisa de nada mais. Mas eles não pensavam assim. Eles achavam que precisavam cumprir. Todos que quisessem ser cristãos precisavam antes se tornar judeus, fazer circuncisão, seguir os preceitos judaicos, e isso colocava em xeque uma doutrina fundamental do cristianismo. Pasmem vocês, nos nossos dias, nós temos novos judaizantes, pessoas que querem que os crentes se circuncidem, pessoas que querem fazer da igreja um local que se volte ao judaísmo primitivo. Eles dizem até que a igreja precisa voltar às suas raízes iniciais do primeiro século. Uma grande bobagem. E eram questões assim que o apóstolo Paulo estava enfrentando e dizendo: olha, se cuidem, porque este é um sério problema para a unidade da igreja. Mais uma vez eu repito, a unidade da igreja, ela é fundamentada na pessoa de Deus, do Espírito Santo.
Mas o cristão, ele tem a condição de agir de maneira humilde para a igreja ser um lugar de unidade. Preservar a unidade é uma responsabilidade minha e também sua, é responsabilidade nossa. E aí, o texto nos diz assim, mais uma vez, veja comigo: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que seria vanglória? Vanglória seria você buscar a sua própria glória, buscar o seu próprio interesse. Isso é vanglória, é você ter uma visão extremamente autocentrada. É você não reconhecer o valor que há no outro. É você não perceber que existem pessoas que também têm as suas virtudes e as suas qualidades. Paulo vai falar mais sobre isso no versículo seguinte. E por isso mesmo o texto diz: nada façais por vanglória, mas por humildade. A Bíblia nos diz, em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o que diz Tiago capítulo 4, versículo 6, na versão NVI. E em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 6, nós lemos assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que Paulo está dizendo para a gente? Paulo está dizendo, reproduzindo aqui essa ideia de unidade, ele está querendo passar para nós, tanto o contexto que ele fala de Tiago, né, que eu acabei de mencionar, Tiago, e também 1 Pedro, Paulo está querendo mostrar que a humildade, ela é requerida de mim e de você também. Nós, cristãos, precisamos viver uma vida de humildade. E quando a gente pensa em humildade, eu fico vendo às vezes certos cantores, certos compositores que nem são evangélicos, e eles apontam o dedo para alguém e dizem assim: essa pessoa foi a pessoa que me ajudou na carreira. Esses dias eu conversava com um irmão aqui da igreja e ele me contava que certo jogador, ao ser indagado sobre a qualidade profissional da geração que ele fez parte nos anos 80 e 90, ele reconhecia que aquela geração foi uma geração ímpar de bons jogadores. E aí, quando pediram para ele fazer uma comparação entre ele mesmo como jogador e o jogador que hoje ocupa a sua posição no mesmo time, ele foi incapaz de dizer que aquele jogador era inferior a ele. Isso é humildade. Quando você olha para as pessoas e você é capaz de agradecer a Deus pelas qualidades que o outro possui. Nesses dias que nós temos vivido, a gente tem tido uma grande diferença, ou melhor, uma grande dificuldade de perceber o que o outro tem de bom. E pior ainda, nós temos uma grande dificuldade de elogiar o que o outro tem de positivo. Irmãos, como nas nossas relações, sejam elas na igreja ou na família, nós precisamos às vezes de um elogio. Quantos dos nossos filhos só recebem repreensões? Quantos dos nossos filhos só são olhados quando fazem alguma coisa aquém? E quando fazem algo bom, a gente não tem a humildade de dizer para eles assim: parabéns pelo que você fez. Ou pelo menos, você tem qualidades, meu filho. Você faz coisas muito bonitas, você é capaz, você é inteligente. Quantos maridos e quantas mulheres estão carecendo de um elogio, de um reconhecimento pelas tarefas que elas desempenham, as mulheres, que os homens desempenham também, e por vezes nenhum nem o outro é capaz de reconhecer o que há de bom na pessoa. E às vezes sabe o que acontece? Precisa vir alguém lá de fora para nos fazer acordar, para a gente perceber que a gente tem um grande filho, que a gente tem um filho abençoado sim dentro de casa,
que a gente tem uma ótima mulher e uma ótima companheira, que nós temos um companheiro também abnegado e trabalhador, que a gente tem pessoas na nossa igreja que são pessoas que amam a obra e que trabalham para a obra de Deus. Mas Paulo diz para nós, veja comigo, dizendo assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Romanos capítulo 12, versículo de número 3 nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3 nos diz que nós precisamos ter uma visão equilibrada ao nosso respeito, porque Jesus Cristo faz isso na nossa vida. Ele nos dá uma visão equilibrada de nós mesmos. Mas uma coisa importante dizer é que aquele que tem uma visão equilibrada, ele agora é capaz de olhar para o outro e reconhecer a beleza do outro, a competência do outro, a virtude do outro. E ele, ainda que seja tímido ou tímida, é capaz de chegar para a pessoa e dizer: você tem competências nessa área, o que você faz é muito bom, o que você faz é excelente, eu tenho visto o seu companheirismo, a sua dedicação, a sua atuação. Eu tenho dito lá em casa uma frase, eu digo para eles lá em casa assim: olha, não me esperem para um de nós morrer, para que vocês reconheçam o valor do outro. E como dizia meu presbítero lá de São Gonçalo, se alguém quer dar uma rosa, que dê em vida. Se alguém quer reconhecer, reconheça enquanto o outro está de pé, enquanto o outro tem vida. E todo aquele que é humilde, irmãos, pense nisso, todo aquele que é humilde, ele sabe reconhecer o valor, ele sabe elogiar, ele sabe fomentar esses sentimentos que são tão preciosos para a nossa convivência e para a nossa existência. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está denunciando que aquela igreja era uma igreja operosa, mas ela também tinha um outro problema. Sabe qual era o problema? Eles estavam trabalhando, mas estavam trabalhando, alguns, não eram todos, mas trabalhando sem o coração. Faziam, trabalhavam, mas não estavam com o coração. E o coração para Deus é profundamente importante. Vocês devem lembrar que há 2 semanas nós falamos sobre o capítulo 1 e dissemos que Paulo dizia assim: deixa pregar se estão pregando corretamente, embora estejam com a motivação errada. Vocês devem lembrar, alguns pregavam a Cristo por vários sentimentos que não eram sentimentos corretos, mas pregavam direito, pregavam que era certo. Mas aqui Paulo já diz outra coisa. Aqui Paulo fala assim: ó, você que trabalha, você que serve, você que vive, não perca o coração na caminhada. Não deixe de fazer, faça, mas faça com os bons sentimentos, faça com vibração, faça com amor, faça com sentimento. Irmãos, quando nós colocamos o nosso coração naquilo que nós fazemos, é extraordinário, é maravilhoso, é lindo, traz um brilho, traz uma cor. A gente percebe quando alguém, às vezes dentro da nossa própria casa, faz um prato especial para nós, e a gente reforça, a gente elogia, a gente agradece. Nós estamos precisando nesses dias, irmãos, vencer a frieza desse tempo, falando com o coração, falando com emoção, falando aos sentimentos, porque Paulo entende que é possível viver uma vida bonita, uma vida de unidade familiar, de unidade na igreja, a partir de humildade no coração, ou melhor, a partir da humildade na vida de cada um de nós. Paulo está dizendo nesse versículo 3 que nós precisamos considerar os outros como superiores a nós mesmos. O olhar não deve ser um olhar focado em mim nem em você. O nosso olhar sempre precisa ser
um olhar na direção do outro. E que tempo difícil. É um tempo de profundo egoísmo. É um tempo onde as pessoas pensam primeiro nelas, segundo nelas e terceiro nelas. Não são capazes de olhar para o outro. E eu me lembro do grande líder William Booth. Não sei se vocês conheceram, aquele que fundou o Exército da Salvação. Lembram dele? Esse grande homem, ele sempre ia no Congresso Mundial do Exército da Salvação. Todo ano ele ia. Ele não faltava uma conferência, ele não faltava um congresso, ele estava sempre presente. Um homem incansável em fazer o bem. Eles tinham até um lema: sopa, sabão e salvação. E aí teve um ano que ele já não podia mais ir. A saúde estava precária. Ele já estava muito velho para ir ao congresso, que ele sempre vibrava em ir. Assim como nós, né, que temos as nossas atividades que a gente não gosta de faltar de jeito algum. E naquele ano que ele não pôde ir, ele mandou um telegrama, ele mandou um bilhete. E naquele bilhete, que foi lido para que todos pudessem ouvir, só havia um pequeno trecho, dizendo assim: os outros. Era a única mensagem que havia naquele bilhete: os outros. Era como se ele estivesse dizendo: nós só fazemos sentido, a nossa existência só faz sentido, o exército da salvação só faz sentido se nós tivermos esta mensagem bem clara, concisa na nossa mente: os outros. Nós vivemos para os outros, nós existimos para os outros. E assim é o pai, e assim é a mãe, e assim é o pastor, assim é o presbítero, o diácono, o obreiro, é aquele irmão, é aquela irmã. Nós somos chamados por Cristo, para viver para o outro. Essa é a grande razão da nossa existência. E Paulo está dizendo: se vocês viverem assim, a igreja vai preservar aquilo que já foi gerado pelo Espírito Santo, que é a unidade entre vocês. E aí, para a gente finalizar, o texto diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Algumas verdades importantes aqui. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós não devemos negligenciar as nossas próprias necessidades. Claro que não. Nós temos necessidades inegáveis. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos encontrar tempo, espaço, para retirar o olhar de sobre nós e olhar para o outro com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. A Bíblia nos diz que devemos nos alegrar com os que e chorar. Nesta manhã eu já chorei, nesta manhã eu já sorri. Eu chorei porque soube das lutas de um irmão, e eu já sorri porque eu soube também das vitórias de um outro irmão. Vitórias de um irmão que, depois de tanto tempo, de tanta luta, de tantos anos de perseverança, ele começa agora a ser reconhecido pela própria empresa. E aí eu digo a você: nós precisamos tirar o olhar de sobre nós e olhar para os nossos irmãos. A solução para o partidarismo, desunião que havia naquela igreja estava na humildade entre aqueles irmãos. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo quer que fique muito bem sedimentada na nossa cabeça. A humildade pessoal e a unidade da igreja. Se nós formos humildes, nós seremos preservadores, não construtores, porque a unidade é produzida por Deus, é bom deixar claro. Mas nós teremos, da parte de Deus, a condição de vencer a rivalidade,
de vencer o partidarismo, de vencer a imaturidade, de vencer todas essas questões que nos apequenam, a incapacidade da gente reconhecer o valor que há no outro. Não existe algo tão libertador, irmãos, quando a gente, mesmo sendo tímido ou não, a gente consegue, a gente se abre para ter um olhar generoso em relação às demais pessoas e reconhecer o que há de bom no outro, a virtude do outro, porque, meus irmãos, o meu grande temor, eu acho que era esse também o grande temor de Paulo, é que grandes oportunidades são perdidas quando nós não vivemos assim. Grandes curas não acontecem nos nossos relacionamentos quando a gente não se deixa fazer mais humilde, quando a gente não entende que o outro tem competências que nós não temos, e nós precisamos louvar a Deus por aquelas bênçãos e por aquelas virtudes. É o que nós temos que fazer. E aí, nesse momento que nós estamos finalizando, eu quero lembrar uma frase de um homem chamado John Flavel. Ele disse o seguinte: os que conhecem a Deus serão humildes, os que conhecem a si próprios não serão orgulhosos. Os que conhecem a Deus serão humildes, os que conhecem a si próprios não serão orgulhosos. Paulo queria que a sua alegria fosse completada através daqueles irmãos da igreja de Filipos. E ele dizia que isso era possível, porque várias coisas aconteceram entre eles, várias coisas que Cristo produziu. Eu tenho certeza que Cristo também produziu na sua vida e na minha vida também. E por que a gente não preserva essa unidade? E por que a gente não trabalha com o coração? E por que a gente não aprende a reconhecer o valor do outro? Por que a gente não aprende a elogiar o outro? Talvez estejam pessoas aqui nesta congregação, nesta manhã, que há muito tempo não recebem um elogio sequer, um reconhecimento sequer. Trabalham na igreja abnegadamente, alguns sem receberem nem um centavo, com amor, com afinco, mas nunca foram elogiados ou elogiadas, não pelo elogio em si, mas pela glorificação do nome de Deus e pelo reconhecimento que Deus concedeu dons aos homens e às mulheres. Por que não? Quantos maridos que fazem tantas coisas lindas, quantas mulheres que fazem tantas coisas lindas. A gente precisa aprender a elogiar. Ontem eu estava na rua, e quando eu passei na rua, depois de vir da reunião dos homens, eu vi um garoto, um pré-adolescente, 12 anos, talvez 13 anos no máximo, e aquele garoto estava abraçado com a mãe, agarrado com a mãe na esquina, e beijando a mãe. E eu falei assim: cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso, um filho abraçado com a mãe, beijando a mãe. E aí eu retomei o velho, eu tive que me meter, né? E eu falei: eu queria elogiar vocês, que coisa linda ver o seu filho te abraçando e te beijando, vocês estão de parabéns. Falei para eles. Esse exemplo arrebata. E quando nós reconhecemos o valor do outro, a entrega do outro, a doação do outro, sabe o que acontece? A gente é arrebatado, no bom sentido. Arrebatado no sentido de ser impulsionado a fazer o mesmo, a viver essa qualidade de vida. E eu queria terminar esse texto nesta manhã, dizendo para vocês que a humildade pessoal e a unidade da igreja é perfeitamente possível. Eu queria dizer para vocês nesta manhã que a gente precisa se elogiar mais, se reconhecer mais. E quando a gente faz isso, é uma prova incontestável de que a gente é humilde. Quem não é humilde sempre vai se focar no defeito,
daquilo que não fez, daquilo que não foi, daquilo que não aconteceu, que ainda não chegou ao máximo, ao melhor, à excelência. E quando a gente é mais generoso nas nossas considerações, nos nossos elogios, a gente produz vida, produz cura, a gente desarma o outro, e por certo isso alegra o nome de Cristo, e o nome de Jesus Cristo, ele é glorificado. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por esta manhã, por esse texto que mexe conosco, porque mostra que nós nunca seremos perfeitos, mas podemos ser amadurecidos. A perfeição só na vida futura. Mas nós queremos, Pai, te pedir nesta manhã que os nossos olhos sejam abertos, como dos irmãos de Filipos também foram abertos, para perceber os vínculos que existem entre nós, aquilo que nos aproxima, aquilo que o Senhor já realizou, e que assim também a nossa vida seja uma expressão de tudo isso que já ocorreu na nossa interioridade. Ó Pai, e que assim a gente possa fomentar, preservar a unidade na igreja, a unidade na família, a unidade nos relacionamentos. Que a gente não perca o coração no meio da estrada, mas que a nossa obra seja feita com amor. Nós te pedimos ainda, Pai, ensina, Pai, a cada um de nós a elogiar o outro, mas um elogio verdadeiro, um reconhecimento da verdade, da virtude, da beleza, e que assim glorifiquemos ao Senhor pela vida do outro. Nos ensina, Pai, essas lições de espiritualidade tão simples, que estão na Bíblia, mas que por vezes nós não conseguimos implementar no nosso dia a dia. Que não esperemos, Pai, que o outro se vá, que o outro parta, para que a gente venha a reconhecê-lo. Que possamos dar uma rosa enquanto a vida, que possamos dar amor, que possamos reconhecer os nossos queridos filhos, parentes, amigos, irmãos na igreja, vendo sempre o que há de bom em cada um deles. Que o nosso foco seja assim, que o nosso olhar primeiro seja o de ver a virtude, de observar a competência, a beleza, do que olhar aquilo que pode depreciar os nossos irmãos. Leva-nos em paz, debaixo da Tua graça, e nos conceda por misericórdia um domingo feliz na Tua presença. Te oramos assim, em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.